Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai deixando seu like já. Sou Didi Atacados FC, pra você e com você, tá bom? Vai deixando seu like aí. Se inscreva no canal. Ganhamos 9 cartoletas. 9. Pra você que não acredita. Final de mês. Final de mês. Não tá dando pra você ganhar nas ligas? Vem aqui, vem com o papai, filho. Olha ali, ó. Olha aqui com o papai aqui, ó. 9,20 cartoleta, filho. Ganhei 9,20 cartoletas. Tá precisando de cartoletas? Copia esse time, segue aqui, segue o papai, vem ganhar cartoleta comigo pra você ir bem nas suas ligas. Senão você não consegue bem, hein? Vamos mais escalar o time então. Ganhamos 9,21 cartoletas, estamos em 120 na rodada. Vamos sair fora daqui, vamos aqui na nosso time, substituir jogadores. Temos 280 o patrimônio nosso, 280 cartoletas. Escalação, vamos lá para a escalação. Deixa eu ver como vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver como vocês estão vendo. Tá muito bem, tá muito bem. Tá muito bem, vocês estão vendo muito bem, né? Parabéns, parabéns. Sinto-se elogiado por um segundo aqui, ó. Colocamos o Léo Valença, estava ganhando uns 10 cartoletas. Estávamos ganhando 10 cartoletas. Aí Léo Valença jogou ontem, tomou um amarelo na saída, arrancou 0,80 cartoletas, tá bom? Isso aqui, ó, se chama like. Você aperta aí, você ajuda o canal. Isso aqui se chama audiência, o coração de Tomé, coração duro. Seja bonzinho, cara. Dá um joinha pra mim. Isso é de graça. Se inscreve no canal. Papai, ajuda. Muito obrigado aos novos inscritos. Um abraço pro povo do Nordeste, o povo querido, o povo alegre, maravilhoso. Rio de Janeiro. Meu irmão, vai dar merda, meu irmão. Vai dar merda isso aí, vai dar merda. Olha lá, hein. Vamos que vamos, hein. Ó. Mais 9 cartoletas. Pra você que não acreditou, quase 10. Vamos lá vender todo mundo aqui, vamos vender todo mundo, vendendo todo mundo, vendi todo mundo. Vamos ver aqui, quer ver uma competiçãozinha rápida? Vamos lá ver uma competiçãozinha rápida aqui, continuar depois, coisa rápida. Rápido, 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 vamos lá, cadê? Liga G, Liga Globo Esporte, aqui ó, Globo Esporte, vamos lá ver. Aqui ó, Liga Globo Esporte, vamos ver qual a nossa posição lá na Liga Globo Esporte, vamos ver aqui ó. Patrimônio, vamos ver, top 100, se chegamos ou não? Chegamos no top 100 ou não? Vamos ver, filho. 124, essa é a nossa posição. 124, nossa posição no Globo Esporte. 280 cartoletas. Nossa, que mitada atrás de mitada. Vem com o papai, se inscreve no canal. Sou formado em matemática, tecnólogo em segurança pública e cartoleiro pra você. Não tem problema de nada, vamos mudar aqui nossa formação, já vamos mudar aqui ó, no 4-3-3, tem muita boa opção para essa rodada, 4-3-3, cadê? 4-3-3, 4-3-3, vamos lá, vamos começar por atacantes, ó, tem um Rony aqui ó, do Atlético Paranaense, tá bom? Tem o Arthur, tem o Rony, tem o Arthur, tem o Leandro Barça, tem o Wellington Paulista, tem o Oni Gonzalez, tá? Então para atacante aqui tem bastante, tá bom? Pra essa rodada. Vamos lá, começando então por atacantes. Aqui, ó. Atacantes. Ó. De cara aqui já vamos com o Rony, precisa fazer quase 3 pontos pra pontuar. Cadê o Rony? Olha a cara do Rony aqui, ó. Rony precisa entrar em campo pra jogar uma cartoleta com ele. Nosso próximo aqui também é o Leandro Barça. Leandro Barça aqui só precisa entrar em campo para a gente ganhar a cartoleta com ele também. Tem o Diego Tardelli, Leandro Barça, Luiz Adriano, o Arthur. Vamos Leandro Barça do Goiás. Leandro Barça do Goiás. Luiz Adriano do Palmeiras, já vamos com ele também? Luiz Adriano, só precisa fazer 0,4. Vamos dar o voto de confiança para ele de novo. Dudu joga, Dudu vai fornecer bastante bola para ele. Não se esqueça de ir no meu Instagram aqui, ó, Leandro Barça. Tá bom? Leandro Barça aqui, ó, os 3 atacantes nossos. Se não cair com nenhum dos 3, tem o Wellington Paulista e tem o Arthur do Bahia. Pessoal, vai deixando seu joinha, se inscreva no canal, tá? Esse vídeo aqui é muito rápido, porque a rodada é curta. Vamos lá, meio de campo tem bastante, ó. Tem o Wellington, tem o Flávio, tem o Edenilson, tem o Yuri, tem o Jonatas Gomes, tem o Thiago Galhardo. Então de cara aqui vamos com o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo precisa fazer pouquíssimos pontos, ele joga dentro de casa. E vamos aqui também com o Ronaldo do Bahia. Cadê o Ronaldo do Bahia? Ó, Léo Senna precisa fazer um ponto. Ele é muito roubador de bola, então vamos com ele. Dá um voto de confiança de novo.
Olha se eu te pego, mano. Meu Deus do céu. Vou deixar pra lá. Deixa a raiva pra depois. Cadê você? Fio, apareça. O Robinho também, ó. Precisa fazer pouquíssimos pontos. Tá bom? Thiago Galhardo, Jonathan Gomes, Eremilson, Wellington Paulista, Flávio, Ronaldo do Bahia, o Gabriel Dias também, o Ronaldo aqui do Bahia. Tá? Precisa roubar só uma bola pra gente ganhar uma cartoletinha com ele. Laterais, vamos pros nossos laterais. Laterais tem o Orejuela, Iago, tem o Rafinha do Flamengo. Rafinha do Flamengo aqui, a Rafinha, cadê? Nino Paraíba, de cara, Nino Paraíba, vamos com ele. Só precisa entrar em campo, Nino Paraíba, precisa fazer mais nada. Então, Vitor Ferraz e Juan Fran do São Paulo aqui, ó. Precisa fazer apenas 2 pontos, muito ponto. Rafinha do Flamengo aqui, ó. Só precisa roubar uma bola, hein, Rafinha? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Tá bom? É isso aí. Então vamos para nossa zaga. Nossa zaga, vamos aqui, ó. Santos. Da zaga vamos de Santos. Cadê? Santos, Lucas Veríssimo. Só precisa roubar uma bola. E Gustavo Gomes, Gustavo Henrique. Cadê Gustavinho? Vamos de Bruno. Bruno Alves, São Paulo. Bruno Alves vai fazer o quê? Bruno Alves precisa 0,6. Lucas Veríssimo, Júnior do Bahia. Gustavo Henrique dos Santos. Gustavo Henrique dos Santos, 1,7. Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique dá pra baixo. Gustavo Henrique aqui, ó. Tá bom? Muito rápido, tá? Agora vamos pro nosso goleiro. Nosso goleiro sem medo de errar. É o Douglas Frisch. Douglas Frisch. Eu não sei como fala. É Douglas. Você não quer ir com Douglas? Tem o Ederson dos Santos e tem o Muriel. Toma cuidado com o Ederson dos Santos, que pode voltar o Vanderlei, tá? Galera, esse é o nosso time, tá? Vamos colocar o técnico aqui. O técnico vai ser por enquanto, vai ser o Thiago Nunes, que joga em casa. O Thiago Nunes consegue fazer mais de 2 pontos. Vamos dar mais um voto de confiança para ele, tá? E o nosso capita aqui, vamos dar a faixa pro Rony. Por enquanto tá esse é o time de valorização. Vem na escalação. Olha, galerinha. Pessoal, deixa eu ver como vocês estão vendo aqui, coisa rápida. Licença, peço licença para vocês, tá aí. Tá muito bom, tá? Esse é o time valorização, que não para de imitar. Ganhamos 9 cartoletas e 20. Na outra ganhamos 10, 11, 12. Final de mês, você não concorre mais a nada, copia esse time. Dá um joia pro papai, deixa de coração duro, deixa a dureza do lado, filho, vem com o papai. Vamos lá então. Thiago Nunes, Douglas Frisch, Nino Paraíba e Rafinha, Gustavo, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Desculpa, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Ronaldo, Léo Senna e Thiago Galhardo. Ataque, Rony, Leandro Barça e Luiz Adriano. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que seu dia seja maravilhoso, que Deus te abençoe. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, é de graça. Vai ajudar muito o canal, tá bom? E fui!